Então vejam, ó, a questão da síntese é isso daqui. Tijolinho, a gente vai construindo a massa muscular. Só que, se eu tiver muita quebra também, concorda que não vai ser constante essa produção. Então, síntese ocorre, mas se eu tiver muita quebra, muito catabolismo, aí complica. Então, por isso que é importante ajustar a alimentação, a caloria, quantidade de proteína, a longo prazo. E saber que demora mesmo, né, gente? Não é? Tem paciente meu que é assim, ele chega no consultório falando, ai, mas eu tenho um amigo meu que treina lá, ele come 5.000 calorias e tá no shape. Por que eu tô com essa gordura corporal aumentada? Você viu os 20 anos que ele treina já? Você não viu isso, né? Então tem toda essa questão que não é tão simples assim. Então, a cada passo. Como nós comentamos, ó, então existe catabolismo e anabolismo ao longo do dia. E claro que o treinamento potencializa esse processo de construção, de síntese, de aumento de massa muscular. Então, basicamente nós temos dois balanços. Quebra, catabolismo, quanto mais horas, mais jejum, mais intenso. Quanto mais déficit calórico, se não tem um treinamento ajustado, dieta baixa em caloria, e lembrem-se que cada caso é um caso. Eu posso pensar em dieta hipocalórica? Claro que sim. Em alguns momentos é necessário, fato, né? Mas quando a gente mais pensa em síntese mais potente, a gente planeja mais caloria, o exercício, de modo constante, crônico, aí vai chegar a hipertrofia muscular. Então não é tão simples assim. E é por isso que quem chegou já no shape adequado, ou que gostaria, a gente tem que organizar mais dietas organizadas, de bulking, de cutting, bulking e cutting, a longo prazo, para conseguir cada vez mais ter a hipertrofia muscular. Então, saibam que é uma rotina constante, que demanda trabalho. Vocês terão pacientes que estão já muito conscientes disso, mas tem paciente que acha que é fácil, porque ele não começou ainda, né? Tem aquele paciente que acha que realmente, então vou começar a treinar, vou conseguir facilmente, a dieta também, não é tão simples assim. Então, são meses e anos de adaptação para conseguir essa resposta. E eu quero te mostrar esse modelo que é um pouquinho mais recente, que mostra o seguinte, o que nós comentamos, ó. O paciente começou aqui, ó, exercício e alimentação adequada. Ele começa a ampliar, essa faixa cinza aqui, ó, ele vai ampliar a sua taxa de síntese de proteínas musculares. Então, ele começou do nada, começou a treinar. Ele começa cada vez mais, ó, ampliar, ampliar, ampliar e ampliar. Só que chega uma hora que, claro, tem um certo platô para tal. E aí que entra a nossa necessidade de mudar mais a estratégia, bulking e cut, por aí vai. Obviamente que nesse quadro aqui, chega uma hora que o paciente sempre vai ter um certo platô. Para se vencer, fica mais difícil. E às vezes nesse processo aqui, a idade também vem junto. Não dá para parar, né? A idade chegou ali, então 40, 50, 60, fica um pouco mais complexo. E aí reparem também, ó, que nós temos, como a gente comentou um pouquinho antes, Deus tem os seus escolhidos. Seus preferidos. Por quê? Aqui é déficit calórico. Ou seja, a grande maioria, quando aplica déficit calórico, tem uma redução, aqui é média, tá? Em média, 30% na síntese proteica. Então, fato, dieta em cutting, de acordo com claro que depende da quantidade consumida, não é tão boa para síntese, fato. O bulking é mais para síntese, o cutting nem tanto. Então, quem reduz caloria vai ter um prejuízo naquele momento. Só que tem um felizardo, ó, que mesmo em déficit calórico, continua tudo ok ali, sem ter prejuízo em síntese. Então, que alegria. É raro, né? É bem mais raro. Mas vai acontecer. Então, talvez seja seu paciente, ó, que conseguiu ter mais benefício em síntese de proteínas musculares. Mas, enfim, reparem que tem pessoas que têm um privilégio. Então, aqui, sem estar harmonizado, tá? Essa pessoa não harmonizada em déficit calórico não vai ter redução de massa muscular. Muito bom. É raro? Mas acontece. Então, o mais natural é reduzir caloria, tô em cut, um pouquinho vai reduzir. Alguns mais, outros menos, pensando em não harmonizados, hein? Quando tá harmonizado é outra história. Mas sem ser harmonizado, aí a chance de reduzir um pouquinho essa proteína. Mas sempre vai ter um
Felizardo, que potencializa mais a síntese. Então, pode acontecer assim. Pessoas que em déficit calórico reduz gordura e não reduz massa muscular. É o sonho de todo mundo, né? Acontece, né? Que bom. Qual que é o ponto aqui? Nós temos algumas recomendações, que é o seguinte. Proteína total, não é que é obrigatório, mas são recomendações. Se você pegar American College of Sports Medicine, ele traz pra gente, American College, 2016, ele traz pra gente recomendação de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E ISSN traz de 1,4 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Porém, nós também podemos pensar em quantidades maiores, de 2,4 até 3,1 gramas de proteína por quilo de peso corporal, em momentos de déficit calórico. Então, se eu tenho um paciente que está numa dieta de cutting, eu tenho que pensar em aumentar essa proteína. Fato. Normalmente, essa faixa aqui, ó, que está ali na imagem também, ela atende muita gente. Até 2,2, assim, tá de bom tamanho, atende muito paciente. Mas é fato que alguns precisam de mais proteínas. Então, você vai organizar. Momento principal, o que o seu paciente come hoje? Ah, ele come 2,7. Eu não vou baixar para 2,2. Ele está adaptado, ele come bem a proteína, ele consegue ter essa saciedade bacana, então ok. Não, hoje ele come 1,1, 1,3. Então eu tenho um mundo para aumentar ainda. Eu posso ir aos pouquinhos aumentando essa proteína. Então, repara que dá para adaptar de acordo com essa necessidade. Outro ponto importante, com dietas que tem mais caloria de bulking, a saciedade ela vai ser muito maior, né? Porque o volume alimentar é grande. Se eu lotar de proteína aqui, esse paciente não vai conseguir comer tudo que ele... Alguns conseguem, mas vários não vão conseguir. Então, por conta disso, em bulking, eu tento deixar mais por aqui, ó. Não até 3,1. Faz sentido. Por conta da saciedade, especialmente, né? E o volume alimentar é tão grande, porque imagina só, eu tenho que comer todo aquele volume, 5.000 calorias. É muita saciedade. Então, por conta disso, se você colocar muita proteína nesse bulking aqui, não é todo mundo que tolera. Mas se tolerar é melhor. Não. Se tolerar, ok. Você não vai ter uma grande potencialização em síntese com esse aumento aqui. No déficit vai. Porque no déficit a agressão vai ser mais expressiva. Você vai ter mais chance de catabolismo. Para não catabolizar, quanto mais proteína, melhor. Agora no bulking, você tem uma boa quantidade de caloria, você não vai ter tanta potência em catabolismo, tem mais o anabolismo. Então, essa faixa tá boa. Aí o paciente tolera aqui 2,7, 2,6, não tem problema? Ok. Mas normalmente é um pouco mais desafiador em grandes volumes, em grandes quantidades. E aqui no bulking, a gente pode pensar em colocar enzima digestiva. Porque é tanto volume, é tanto alimento, que chega uma hora, gente, que o estômago não aguenta, sabe? Tem distensão abdominal, tem flatulência, tem diarreia, tem vômito. Então a gente vai colocando enzima para ajudar esse paciente. Mas enfim, reparem aqui, ó. Essa quantidade total de proteína, a gente pode pensar em fracionar nas refeições, não é que é um extra, é junto, né, desse total. Então, em média, 0,25, 0,30, 35 de gramas de proteína por quilo de peso corporal por refeição. Não é que é obrigatório ser em toda a refeição, mas se atingir umas 4 por dia, já tá de bom tamanho, né? Boa qualidade, sempre que possível. Eu sei que tem proteínas melhores do que as outras, mas se possível, interessante. E aqui ele traz uma questão que hoje em dia não é assim tão necessária, que tem outras comprovações, que é o seguinte: 2 horas pós-treino, pensar em colocar uma dose de proteína. Não é que é obrigatório, porque a gente tem um portal de síntese proteica ao longo de todo o dia. Mas entendo que, vamos supor assim, ó, a pessoa treinou 8 horas da manhã, fez um café da manhã às 6. Ela para de treinar 9h30, 10 horas. Já vai entrar um pós-treino, né? Então, se vai entrar um pós-treino, tudo bem que entre uma proteína aqui. Não é que vai fazer toda a diferença do mundo, mas é uma proteína que vai complementar ao longo do dia e que é possível. Então, não é que essa síntese proteica, ela é potente só pós-treino. Na verdade, é pós-treino 24 horas por dia. Então, essa síntese acontece
sim, pós-treino, mas ao longo do dia inteiro. Então dá para aproveitar essa questão. E eu quero te mostrar também que antigamente a nossa ideia era a principal, ainda é na verdade, essa daqui, ó, fracionar proteína é interessante. Só que tem um trabalho novo, eu coloquei aqui mais adiante, depois eu te mostro, que mostra pra gente que não fracionar tanto pode ser possível para algumas situações. Ou seja, é um trabalho novo desse ano que mostra pra gente que 2 doses de proteína, fracionar menos ao longo do dia, também pode ser interessante para a síntese proteica. Não estou dizendo que é obrigatório. Então você vai encontrar assim pacientes seus que talvez sejam vigias noturnos, que não tem como comer muita proteína várias vezes. Então, é uma possibilidade. É um paciente que trabalha com Uber. Então, não dá para ele parar toda hora para conseguir comer alguma coisa. Então, para essas situações, para esses pacientes, que eu não consigo fracionar tanta proteína, é possível deixar doses maiores em 2 vezes por dia. Então, isso continua sendo importante, sim, mas para quem não pode, para quem não consegue, eu posso pensar em 2 momentos aí do dia para colocar mais proteína disponível. E aí, reparem que a absorção da proteína, ela continua sempre acontecendo. A gente achava que a taxa de síntese era mais limitada nesses momentos, e é por isso que essa dose era um pouco mais limitada. Então, hoje parece que não é bem assim, que a síntese não é tão limitada quanto a gente achava que era. E bom, interessante, não tem uma limitação aqui. Então, para aqueles que querem mais doses acima disso, dá para organizar também, é possível.